Já pensou em ser achincalhado num banquete de luxo pelos parentes da sua parceira por um erro bobo? Boas-vindas ao espaço Reddit revelado. Gostaria de solicitar seu apoio através do like e da sua inscrição, visto que tal gesto impulsiona imensamente nossa trajetória por aqui. Iniciamos agora. Aquela celebração noturna prometia ser apenas mais um evento protocolar, contudo, converteu-se no estopim da ruína. O gatilho foi um contato físico acidental. Sem intenção, encostei no assento da minha sogra e o troco dela foi uma bofetada agressiva diante de todos os convidados. Permaneci estático. Entretanto, o sofrimento real não residiu na bofetada, mas na atitude posterior da minha esposa. Na verdade, a ausência de suporte dela foi o que feriu. Ela me encarou, elevou seu cálice de cristal gelidamente e pronunciou palavras antes de qualquer defesa minha. Minha mulher ordenou que eu me desculpasse com a genitora dela ou abandonasse a residência deles imediatamente. Retirei-me em absoluto isolamento sonoro. Naquele instante, percebi que algo sombrio motivava tamanha hostilidade. O que ninguém previa era que naquela madrugada específica, ao retornarem ao domicílio, eles topariam com algo que mudaria o rumo de tudo, e foi um impacto colossal. Capítulo 1. O golpe que desmascarou minha posição perante eles. O recinto das refeições parecia extraído de catálogos de arquitetura refinada, com luminárias luxuosas, bancada de pedra nobre, ornamentos botânicos raros e eu ali, sentindo-me como um intruso num ninho de serpentes. Chamo-me Caio e sou um sujeito sem frescuras. Administro um pequeno negócio de instalações hidráulicas e sempre busquei a aprovação da parentela da minha companheira, Lídia. Porém, naquele jantar, restou evidente que eu jamais fui aceito. Ela estava ao meu lado, radiante num traje caríssimo, distribuindo sorrisos falsos enquanto seu irmão narrava outra anedota sem graça. Enquanto isso, os progenitores dela, especialmente a matriarca, me vigiavam como se minha presença fosse um ato de benevolência. Naquela data, a realidade gritou. Eu nunca integrei aquele círculo. Eu era o homem comum, o operário que prosperou, o experimento de caridade com quem Lídia se uniu numa fase que seus pais rotulavam como um delírio passageiro. Para eles, eu era suportado, mas nunca acolhido. Após a agressão e os termos degradantes de Evelyn, a mãe de Lídia, mantive-me calado, nenhuma sílaba. Ergui-me pausadamente, ajustei a dobra da minha vestimenta como se estivesse limpando a poeira da vergonha e saí com serenidade. Não alterei o tom, não bati portões, não retruquei. Somente caminhei entre aqueles semblantes atônitos, parentes, serviçais, até os retratos ancestrais nas paredes da propriedade, todos me fitando como se eu fosse um defeito no sistema. E de fato eu era. No portal de saída, estanquei por um breve momento, inspirei profundamente. Não olhei para trás, apenas esbocei um sorriso, pois naquele ponto eu compreendia que eles não faziam ideia do choque que os aguardava ao voltarem para o lar. Capítulo 2. As trancas renovadas, pois o retorno é sempre implacável. O clima estava gelado, o ar fustigava a pele, mas eu só experimentava uma sensação: desoneração. Pela primeira ocasião em anos, eu não tentava me moldar, não implorava por validação, não me apequenava por ninguém. Estava emancipado e, mais do que isso, estava municiado. Ocupei minha picape, liguei o motor e rumei ao lar. Um espaço que até aquela data eu dividia com Lídia, mas que naquele minuto já não pertencia a ela, e eu assegurei que assim fosse. Saquei o dispositivo móvel, acessei a interface de controle residencial e suprimi na hora todos os registros de entrada, cartões magnéticos, códigos, biometrias. Tudo que constava no nome de Lídia ou dos sogros foi deletado. Um toque e desapareceram. Logo após, abri o portão da garagem. Idiota, os volumes que eu vinha preparando há tempos estavam ali, organizados meticulosamente. Papéis legais, pertences valiosos, fundos de emergência e meu maquinário profissional. Eu orquestrava minha partida em segredo e agora era o tempo de executar a manobra. A borrasca estava apenas ganhando força. Unir-se a alguém abastado não garante segurança. Por vezes significa habitar uma gaiola de ouro de domínio e chantagem. Por tal razão, durante ciclos, estruturei meu plano de retirada, detalhe por detalhe. Agora ele estava finalizado. A degradação daquela família estava apenas no prelúdio. Horas adiante, já no silêncio da madrugada, Lídia e seu clã retornaram da celebração. Chegaram com gargalhadas ruidosas.
com o mesmo cinismo de sempre, até constatarem que o acesso à moradia estava vedado. O controle remoto era inútil. Evelyn pressionou o comunicador com fúria, exigiu que eu abrisse o portão naquele segundo. Não atendi ao chamado direto. Em vez disso, ativei os alto-falantes externos da propriedade e permiti que minha fala ressoasse pela lente da entrada. Lídia, você própria ordenou que eu partisse, recorda? Pois bem, eu aceitei. E sobre esta residência? Curioso, não? Porque no documento oficial, quem detém a posse sou eu. Ah, Evelyn, seu traje de grife foi encaminhado para doação, junto com todo o entulho psicológico que vocês despejaram na minha existência. O vácuo sonoro durou instantes e então a gritaria eclodiu. Eles esperneavam, golpeavam o metal, proferiam insultos, mas de nada servia, pois eu não me encontrava mais lá. Estava na calçada oposta, totalmente imperturbável, num alojamento temporário que eu havia alugado poucas horas antes, monitorando tudo pelas lentes do meu celular, com um copo de destilado e um semblante vitorioso. Foi quando meu consultor jurídico enviou um texto breve, porém letal. Os documentos saem rápido. Deseja prosseguir com o plano? E eu repliquei sem hesitação alguma. Com certeza absoluta. Capítulo 3. A implosão inicia com o tombo deles. Minha autonomia. As notificações de Lídia começaram a pipocar ainda no escuro, carregadas de cólera e aflição. Questionava o que ocorria, meu paradeiro. O bloqueio dos seus créditos, minha mudança repentina. Não caí na armadilha dela. Devolvi apenas uma sentença. Fique calma, as explicações virão via processo judicial. Mas então ocorreu o estouro genuíno, e não foi sentimental, foi tático. Recordam-se daquela corporação da família dela? Aquela que me menosprezava enquanto eu ajudava na gestão como se eu fosse apenas o quebra-galho deles. Pois é, o segredo é que nos bastidores eu dediquei a última década formatando toda a espinha dorsal tecnológica da firma, pagamentos, proteção de dados, registros tributários, vínculos com parceiros, tudo operava sob a rede que eu projetei. E antes de me retirar, fiz questão de ceder o controle desse sistema para o principal rival deles. Mas fui além. Junto ao acesso, entreguei uma pista sólida sobre certas manobras financeiras duvidosas, coisas que o patriarca acreditava estarem bem ocultas. O efeito? Uma fiscalização rigorosa foi agendada para o período seguinte. O domínio daquela família que me ridicularizava estava agora sitiado por todos os flancos. E então surgiu o vexame público. Aquela agressão de Evelyn, a mãe de Lídia, perante todos no jantar. Estava tudo gravado. Eu instalara um dispositivo de filmagem oculta na sala meses antes, após diversos atritos prévios. As capturas eram límpidas, com áudio cristalino. Joguei o material na rede de forma anônima e o efeito foi imediato. O conteúdo se propagou como chamas. A massa digital não tolerou uma dita dama da alta sociedade violentando o genro publicamente. Em menos de um ciclo solar, Evelyn foi desligada de múltiplos conselhos filantrópicos. A coação social foi insuportável, mas o golpe de misericórdia foi desferido com classe. No encerrar da noite, Lídia obteve uma notificação judicial no hotel onde se refugiara. No pacote, o pedido formal de separação, uma prova do nosso pacto de bens, aquele que ela desdenhou ao assinar, uma ordem de retirada da casa que me pertencia e um ofício de gratidão de uma entidade social que eu financiava discretamente. O reconhecimento era para ela, por uma contribuição massiva, doação que, na realidade, eu mesmo executei ao converter os ativos que estavam sob controle dela. A frase final da mensagem dizia tudo. Você desprezou o homem que eu aparentava ser, mas ignorou o homem em que me transformei. Capítulo 4. Escombros, remorso e concretização. Logo após o meio-dia, a notícia estourou na imprensa. Família renomada sob escrutínio por sonegação e desvio de verbas caritativas. Primeiro veio o vácuo. O pai de Lídia, que discursava sobre moralidade, sumiu do mapa. Evelyn, humilhada, foi banida de círculos sociais e extinguiu suas contas online. Tentou se defender com um texto genérico, alegando temas familiares, mas quem mais sofreu foi Lídia. O vínculo publicitário mais relevante da trajetória dela como figura pública foi cortado antes do entardecer. A grife de beleza com quem ela tinha contrato rescindiu o acordo, alegando danos à reputação. E os comentários na internet eram impiedosos, gente afirmando que ela ignorou um parceiro leal e agora colhia o fruto do orgulho, sendo traída pela própria arrogância. Em tempo real, ela tentou contato diversas vezes.
deixei tocar, depois a silenciei. Mas o ato final se deu no dia seguinte, bem cedo. Lídia surgiu de improviso no escritório do meu representante legal. Visual desfeito, maquiagem borrada, semblante de quem não descansou. Segurava um jornal amassado e um comprovante de envio financeiro. Questionou se eu havia doado seu automóvel e as joias que me pertenciam. O jurista a encarou, sem emoção, e deslizou o contrato de bens pela superfície. Tudo o que ele destinou estava juridicamente em seu domínio. Você não o perdeu apenas, Lídia. Você subestimou o indivíduo que te protegia e agora ele se foi. Ela desabou no assento, sem forças, e balbuciou quase sem som. Eu realmente não supus que ele partiria. Ele parecia tão comum, sempre quieto, apenas resolvendo problemas técnicos. O advogado então retrucou com autoridade. Pois é, e agora ele resolveu a própria existência. Lá fora, eu contemplava pela sacada do meu novo lar, distante daquela opulência vazia, mas com a vista que Lídia um dia jurou que jamais alcançaríamos. E ali, ao meu lado, estava minha descendente. Sim, minha filha, a única daquela linhagem que me buscou naquela noite. Ela se aproximou em prantos, pedindo perdão por não ter se posicionado no jantar. Disse que não queria a herança deles, que desejava trabalhar comigo e aprender a edificar algo sólido. Encarei-a e, pela primeira vez em ciclos, sorri genuinamente. Aquele sorriso que surge quando você resgata não só a calma, mas o próprio valor. Epílogo. Uma biografia reconstruída do homem que eles não previram. Meio ano depois, outra manchete ganhou destaque, mas desta vez sobre minha pessoa. Do anonimato ao empresário de sucesso, a mente por trás da nova potência do ramo de infraestrutura. Estava lá meu retrato na capa de uma publicação econômica, sem trajes caros ou cenários fakes. Usei minha camisa operacional, mangas arregaçadas e ao fundo minha frota de veículos com a marca da firma. Agora eu era autoridade e empregava cidadãos que, como eu, foram desprezados pela elite. Novas oportunidades, foi nisso que passei a investir. Mas não para qualquer um. Lídia agora trabalha meio período numa loja comercial. A influência digital morreu. A família está atolada em litígios. O sujeito rico com quem ela se envolveu partiu quando o fluxo financeiro parou. E minha filha, hoje, ela coordena o marketing do negócio comigo. Estuda no período noturno. Um dia ela me confessou: pai, você é meu exemplo de resiliência. Recebo propostas para eventos das mesmas linhagens que antes me zombavam. Jamais dei retorno, pois existem portais que, uma vez trancados, não devem ser reabertos. No desfecho, eu não era uma vítima. Eu era um arquiteto não apenas de obras, mas de um novo destino. E ali estava eu, firme, com as palmas calejadas e a alma em paz. Tudo o que perdi foi recuperado com suor, e o que me roubaram eu tomei de volta com honra. A trajetória que refiz passo a passo agora era inabalável, não composta de vaidade, mas de verdade e propósito. A mansão deles era apenas uma casca. O que eu ergui, ninguém poderia derrubar. Pode não ter sido uma revanche de cinema, mas foi equilibrada, fria, cirúrgica e necessária. Agora me conte, você julga que houve excesso? Essa retaliação foi correta ou fui longe demais? Desejo ler sua perspectiva nos comentários, pois este relato não é exclusivo meu. Ele pertence a todos que já foram diminuídos e souberam se reerguer com vigor. Se você apreciou esta volta por cima, compartilhe este conteúdo com quem precisa dessa motivação. Alguém que já foi enganado, ignorado ou humilhado, mas que ainda tem a chance de triunfar. E claro, inscreva-se no Revelado para mais crônicas impactantes sobre traições, viradas épicas e a justiça que a vida aplica no momento certo. Por aqui, nenhuma falsidade sobrevive. Toda deslealdade encontra seu preço. Fique alerta, mantenha-se forte e nos encontramos na próxima história.